Dando sequência à nossa aula, na verdade fizemos aula 3 e eu quero finalizar o assunto com mais esta, que será a aula número 4. E falamos a respeito de alguns detalhes da pregação, trouxemos algumas características importantes do pregador e nós vamos finalizar trazendo um pouco de história da pregação. Então, desde sempre, Deus utilizou pessoas para comunicar a sua vontade aos homens. Nós encontramos lá em Judas 14, porque Judas só tem um capítulo, né? Então a gente fala versículo. Então, Judas, versículo 14, ele cita Enoque, Enoque pregando. Depois, em 2 Pedro, nós vamos encontrar no capítulo 5, versículo 6, Pedro citando Noé como um pregoeiro, né? Um pregador da justiça. Então, desde sempre, os patriarcas, Moisés, Samuel, os profetas que Deus levantou, né? Todos os profetas, todos eles pregavam e falavam a palavra de Deus ao povo, de modos que os profetas, eles tinham boa parte deles, né, tinham uma forma de introduzir a sua mensagem com a expressão assim diz o Senhor. Ou seja, eles não falavam de si, eles eram um mensageiro, eles eram pessoas que estavam trazendo uma informação de alguém, no caso de Deus. Então eles começavam a sua fala, assim diz o Senhor. Amém? Então, desde sempre foi dessa maneira, Deus utilizando pessoas nesse trabalho da comunicação da sua vontade ao ser humano. Quando chegamos no período pós-exílico, o que é o período pós-exílico? Nós sabemos que o povo desobedeceu a Deus, apesar das mensagens proféticas, das orientações, das correções, da chamada de atenção através de líderes, né, que Deus fazia, o povo não obedeceu, os reis não obedeceram e havia um castigo já anunciado. E esse castigo foi justamente o povo ser escravizado. Nós vimos isso no Reino do Norte, né, com a nação de Israel, o povo de Israel, e tinha o Reino do Sul, que é Judá. Então, o Reino do Norte foi levado para a Síria, né? A Síria e não Síria, tá bom? Foram levados para a Síria e depois foram espalhados. Já o Reino do Sul, passados 100 e poucos anos, foram escravizados pelos babilônicos, pelo Império Babilônico, foram levados para a Babilônia. E aí ficaram ali exilados, ali um bom tempo, né, conforme Jeremias havia profetizado, 70 anos. Quando passou esse período, aí saiu a ordem para que eles voltassem para a sua terra, e eles voltaram ali alguns para reconstruir o templo e todo esse processo. Nesse procedimento, nesse período, quem estava liderando era Neemias e Esdras. E eles, quando voltaram para Jerusalém, para ajudar, né, com aquele povo, eles precisavam ensinar o povo, eles precisavam pregar a palavra. E isso eles faziam muito bem. Encontramos pregações maravilhosas no livro de Neemias, né, e Esdras, e é muito importante. Então foi um papel maravilhoso. Depois que o povo voltou do exílio, tá? Então aí nós já estamos chegando nesse período pós-exílico, já estamos chegando próximo ao final desse período do Antigo Testamento. Estamos aí, vamos chegar até Malaquias quase aí, né? Que Malaquias vai encerrar o Antigo Testamento. Então, nesse período aí foram Neemias e Esdras, que eram as pessoas que ensinavam e que pregavam a palavra ali, eram os líderes, né? E aí depois, passado esse período, né, veio o período intertestamentário, tá? Que é o período interbíblico entre os dois testamentos,
também teve muita pregação, teve muito trabalho, né? Tem registro nos livros apócrifos, num outro momento a gente vai falar sobre isso aí. Não tem registro na Bíblia a respeito desse período. É chamado do silêncio profético. Por que silêncio profético? Porque não tem profecia registrada na Bíblia desse período, não tem nenhum registro. Mas tem muitos livros daquele tempo, tá bom? E num outro momento a gente vai falar sobre isso aí. Quando chega o período do Novo Testamento, aí nós iniciamos com João Batista. João Batista, ele é o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele é o último profeta nos padrões daqueles do Antigo Testamento, como Malaquias, como Isaías. Então ele é o último, só que agora ele já está no período do Novo Testamento. E qual que é a mensagem de João Batista? Ele vem anunciando arrependimento, porque era chegado o reino de Deus, né? Então ele já vem com a mensagem diferente. Ele já vem falando de arrependimento, preparando, né, o caminho para o Senhor. Então, João Batista, ele não tem um livro escrito de João Batista. Não podemos confundir João Batista com João Evangelista, né? Então, isso aí a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? João Batista é o precursor de Jesus. É o que veio antes de Jesus, veio preparando o caminho para Jesus. Como preparando o caminho? Anunciando o arrependimento, que as pessoas viessem se batizar como símbolo do arrependimento, porque o Messias viria, né? Estava por vir e precisava haver uma mudança. E as pessoas vinham para João Batista para serem batizados, e como nós vimos lá no Evangelho de Mateus, né, e demais evangelhos, falando que Jesus também veio naquela fila para ser batizado. Amém? Depois nós vamos ainda estudar um pouco a respeito disso aí. Então, ele é o último desse tipo de profeta, né? A pregação dele era arrependimento, e as pessoas se batizavam ali com João Batista. Após, então, João Batista, aí agora vem Jesus, porque Jesus é batizado, e agora Jesus, ele vai anunciar também a motivação da sua aparição. E como que ele faz isso? Pregando. A pregação de Jesus, ela é diferenciada. Os fariseus, que eram líderes do povo judeu, eles ficavam observando e falavam, mas como que ele fala desse jeito? Porque ele fala com autoridade, ele é diferente, o jeito dele falar. Todas as pessoas observavam isso, né? E ficavam admirados. No caso dos fariseus, eles ficavam com inveja, eles ficavam revoltados. Todo o tempo nós vamos ver a referência nos evangelhos dos fariseus querendo matar Jesus. Sempre que você lê que as pessoas queriam matar Jesus, eram os líderes, os fariseus, que eles queriam matar Jesus. Mas por que eles queriam matar Jesus? Uma pessoa boa, que estava curando, que estava fazendo vários sinais para demonstrar o poder, a presença de Deus ali, né? Com toda aquela situação, expulsando demônio, libertando pessoas e tanta coisa maravilhosa, mas tinha gente querendo matar Jesus por inveja. Por inveja. Porque enquanto líderes, os fariseus, eles eram pessoas assim que chamavam a atenção da população. Eles eram respeitados, eles eram muito considerados. Mas quando Jesus chega, aí não tem para ninguém, né? Quando Jesus chega, não tem para ninguém, e isso causava muita revolta neles. Eles queriam matar, eles queriam tirar Jesus. Por que eles não conseguiam matar Jesus? Porque ninguém mata Jesus. Nunca diga que alguém matou Jesus. Ninguém mata Jesus. Jesus, ele fala assim, olha, ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou para depois retomar, tomá-la de volta. Tá certo? Então, ninguém matou Jesus, não. Ele mesmo deu a sua vida, né? Deu a sua vida em prol da salvação de muitos. Amém? Maravilha, então. Então, a pregação de Jesus,
tinha todo esse diferencial, né? Que é onde ele mesmo, o principal diferencial da pregação de Jesus é que o próprio Jesus, ele era o cumprimento daquelas profecias. Você vê que logo em Lucas, capítulo 4, ele cita Isaías 61, né? E ele declara: o Espírito de Deus é sobre mim, né? Que vim para anunciar e tal. E ele vai falando. Quando ele termina, ele fecha ali o livro de Isaías, né? Ele declara: hoje se cumpriu esta palavra. Aleluia. Que maravilha. Aquilo deve ter sido um momento assim tremendo, né? E muito grandioso. Uma coisa linda. Graças a Deus. Então, olha só. Na página 10 aí, no finalzinho, no último parágrafo, tá? Vocês vão encontrar assim, olha, falando a respeito desse mesmo como Salvador e Libertador das pessoas, ele se apresenta como sendo o caminho para Deus, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, o redentor que daria a sua vida como resgate por muitos. Isso tudo está previsto nas profecias, nos salmos, é tudo falando de Jesus. E aqui ele estava cumprindo tudo aquilo, estava se cumprindo nele, em Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Então, a pregação dele foi feita assim em lugares diversos. Jesus pregou na sinagoga, que era um local onde os judeus se reuniam para discutir, né, a Torá, que é a Bíblia deles, né, a Torá, ou mesmo a Bíblia hebraica, tá? Com os profetas. Jesus também se reuniu com pessoas ao ar livre, na praia, nos montes, em diversos lugares. E ele pregou tanto para grandes multidões, muitas aglomerações, né? Tem vários momentos, você vê que é aquela citação daquele momento da mulher do fluxo de sangue, né? Os discípulos, ele fala assim: Senhor, a multidão te aperta, como perguntas quem me tocou? Ou seja, estava lotado, tinha muita gente lá. Mas uma das pregações mais emblemáticas de Jesus, mais marcantes de Jesus, foi para uma mulher. Uma única mulher. Você lembra onde que foi? Pensa aí um pouquinho, dá uma pausa no vídeo, tenta lembrar. Se você falou João capítulo 4, se você falou a mulher samaritana, você acertou. Tá afinado, hein? Maravilha. Aí passando esse período, Jesus ele treinou os seus discípulos durante um período. Treinou, preparou os seus discípulos diante de várias situações, seus discípulos ali diariamente com ele, vivenciando Jesus nos embates, ali nas lutas, nas dificuldades. E Jesus, após prepará-los, Jesus os envia. Ele dá instruções de como eles deveriam proceder e envia os seus discípulos. Por duas vezes nós vamos encontrar aí nos relatos dos evangelistas, né? Como por exemplo Mateus 10, que é um dos momentos que Jesus envia seus discípulos, né? Mas tem dois relatos de envio dos discípulos. Para quê? Para que eles fossem pregar. E nesse período que eles foram pregar, eles tinham autoridade para curar, para expulsar demônios, né? Eles tinham autoridade da parte de Jesus. Eu lhes dou poder. Aleluia! Que maravilha, hein? Olha, eu quero que você observe um detalhe aí nessa questão. Nesse momento aí, que Jesus envia os seus discípulos, ele ainda não havia soprado sobre eles o Espírito Santo. Ele ainda não havia pedido ao Pai para que enviasse o Espírito Santo para que habitasse nas pessoas. O Espírito Santo ainda não havia descido, portanto não havia batismo com o Espírito Santo. Como que os discípulos foram pregar? Como que os discípulos impuseram as mãos e pessoas foram curadas? Como que os discípulos impuseram as mãos, repreenderam e pessoas endemoniadas foram libertas? E mais, como que a gente sabe disso? Porque está escrito, quando eles voltaram eufóricos.
muito alegres, satisfeitos. E aí, quando encontraram com o líder, né, com o mestre, com Jesus, aí eles falaram: Senhor, em teu nome, ao segredo, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Pessoas foram curadas, paralíticos andaram, coisa maravilhosa. E aí Jesus, naquele seu jeito sereno, seu modo tranquilo de falar, Jesus fala: não estejais por isso alegres. Antes, alegrai-vos por ter o vosso nome escrito no céu. Oh, glória! Aleluia! É isso que verdadeiramente importa. É ter a vida eterna garantida, é estar com o nome no livro da vida, é isso que importa. Né? Tudo mais é bonito, é gostoso, é maravilhoso, você fazer a obra, você anunciar o evangelho, você falar em língua, você ter dom espiritual, tudo isso é bom, é gostoso, é maravilhoso, é uma experiência boa com Deus. Mas tem algo que é muito mais importante, o teu nome estar no livro da vida. E devemos fazer por onde? Isso ser uma realidade e permanecer. Amém? Glória a Jesus por isso. Aí depois desse período, né, dos discípulos de Jesus, de João Batista, aí vem o período dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Os apóstolos, eles são aqueles que eram discípulos de Jesus, que ficaram em Jerusalém esperando o revestimento do alto, quando o Espírito Santo iria descer, e eles seriam revestidos. Aí por que eles são apóstolos? Porque Jesus os enviou. Apóstolo significa enviado, né? Então, Jesus os enviou, eles eram apóstolos. Agora eles são os líderes da igreja. Os primeiros líderes da igreja foram os apóstolos, os 12 apóstolos. E eles pregaram. E as pregações deles no período ali do Pentecostes e ali naqueles períodos ali iniciais da igreja foram pregações tremendas, fenomenais, coisas assim maravilhosas, onde Pedro, na sua primeira pregação, quase 3.000 almas para Jesus. Eita glória, hein? A igreja começou assim de um jeito arrebentando, né? Depois, mais para frente, tem uma outra pregação que fala de 5.000 almas para Jesus. Depois, mais para frente, ele já não fala mais de quantidade. Ele fala de muita gente, não fala número. Fala de muita gente. Então, eram pregações fenomenais, ação do Espírito Santo grandiosa, pessoas que não resistiam. A palavra era pregada e as pessoas aceitavam, reagiam imediatamente. Né? Coisa maravilhosa, coisa grandiosa, a ação do Espírito Santo. Tá bom? E aí veio o período, né, da igreja primitiva. A igreja primitiva é o início da igreja, né, que deu sequência ali o período dos apóstolos, porque o período dos apóstolos compreende o primeiro século. Né? O último dos apóstolos foi João, o evangelista, né? Não João Batista. João Batista ele morre logo no começo ali, ainda no período do ministério de Jesus. João Batista ele morre ali naqueles começos. E João, o evangelista, ele é o último dos apóstolos, tanto que tem aquele questionamento de Pedro, né? Que pergunta para Jesus: Senhor, e este, o que será dele? Aí Jesus fala: que te importa? Se eu quiser que ele fique, né, até o fim, que ele fique até mais para frente e tal, né? Tanto é que João Batista ele morre de velhice, ele não morre decapitado, não morre de nenhuma forma terrível, crucificado, nada disso. Ele morreu de velhice. E é bom a gente aprender que ele não morreu na ilha de Patmos. Ele ficou na ilha de Patmos um bom tempo, mas depois ele voltou para Éfeso, tá? Então ele não morreu lá isolado na ilha de Patmos, tá bom? Mas também não morreu sacrificado, degolado, nem cortado pelo meio. A maioria dos apóstolos, aliás, todos os outros apóstolos,
foram mortes terríveis, foram mortos de forma terrível, tá? Mas no caso de João Batista, teve esse diferencial, tá bom? Então, o conteúdo da pregação da igreja primitiva era cristocêntrico. O que é cristocêntrico? A vida, a morte, a ressurreição e a segunda vinda de Cristo. A mensagem que eles pregavam era especificamente baseada nisso. Cristo era o tema central e dominante do evangelho. Havia uma conclamação ao arrependimento em demanda da nova fé. Então, uma pregação diferenciada, uma pregação voltada a falar de Jesus, especificamente, tá bom? E a nossa pregação hoje, da nossa igreja hoje, ela deve ser como da igreja primitiva. Ela é basicamente como da igreja primitiva, não mudou. Amém? Maravilha, então. Aí, para finalizar aqui, ainda na página 11, né, a pregação na história eclesiástica. Sempre que fala de eclesiástica, falando referente ao período da igreja, né, que vê como que foi essa história. Então aí você vai encontrar que teve um declínio da pregação. Essa pregação efusiva que havia, ela teve altos e baixos, por vários motivos, né? Teve perseguições que acabou espalhando o povo, mudanças, né, de lideranças, interesses políticos. Quando a gente estudar a história da igreja, a gente vai ver que a religião cristã passou a ser uma religião do Estado. Né, o que parece aparentemente ser uma coisa boa, não foi uma coisa boa, infelizmente. Um dia nós vamos estudar a história da igreja e nós vamos aprender isso aí com detalhes. Infelizmente trouxe um mal muito grande, né, havendo necessidade da igreja chegar a ser reformada. Teve o período da reforma que nós acabamos de comemorar agora em 31 de outubro. Então a igreja ela teve muitos altos e baixos com relação à pregação. A motivação da pregação mudou muito. E tem sido assim. Nos tempos atuais, estamos voltando um pouco para a pregação mais teológica, mais bíblica, mas ainda temos muita confusão, temos muita pregação centralizada no homem, que é a antropologia, né? Voltada para o homem, engrandecendo o homem, os louvores, é muito eu, para mim, e esse tipo de coisa, e nada de louvor a Deus. Então, assim, a mudança que tem a pregação é muito grande, né? E a gente precisa lembrar que a pregação ela tem que ser bíblica, ela tem que ser a respeito do que Deus quer falar para o povo e não do que a gente quer falar. E não ficar agradando as pessoas. E não ficar falando o que Deus não falou. Falar em nome de Deus, sem Deus ter falado, é perigoso. E a palavra de Deus mesma tem, né, orientação sobre isso, sobre não falar o que Deus não mandou falar, porque isso não é conveniente, não é correto. Amém, meus queridos? Então, era isso que nós tínhamos. Até a página 12 conseguimos fechar aqui. E quando for na nossa próxima aula, nós vamos entrar já direto na página número 13. Deus te abençoe, se mergulhe aí, né? Se esforce no estudo para a gente poder caminhar junto e absorver o máximo de conteúdo. Deus abençoe, fique com Deus.